Olá, olá! Essa é mais uma edição do programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações, e da Educação para Gentileza e Generosidade, gentilezagenerosidade.org.br. Quem nos assiste já sabe que os convidados aqui são sempre muito especiais e certamente hoje não é diferente. Estou aqui com a nossa super convidada, a Rayane Dias. Tudo bom, Rayane? Oi, tudo certo? Prazer estar aqui. Ei, muito bem-vinda! De onde você está falando? Bom, eu estou falando aqui de São Paulo, capital, na minha casinha, e estou muito feliz, mas sou de Minas, hein? Como vocês vão conhecer depois. Mineira! Aqui tem o Brasil todo. A gente está muito contente em trazer essa representatividade da juventude. Antes de começarmos, eu vou contar um pouco para vocês da jornada, da trajetória, da biografia da Rayane. É só visão resumida, imaginem a versão longa. Bom, a Rayane Dias é natural de Piedade de Caratinga, uma cidade com menos de 10 mil habitantes no interior de Minas Gerais. Foi criada por seu pai, Ronildo Dias, que trabalhou e trabalha como agricultor familiar, tão importante para a nossa sociedade, né? Essa agricultura familiar. Um abraço aí para o Ronildo. E de Sônia Maria, a mãe de Rayane, que trabalhou como doméstica durante boa parte de sua vida. A Rayane, assim como muitos dos jovens, é uma realidade da nossa juventude. Vem de uma família de baixa renda, tem 4 irmãos e sabe muito bem as implicações políticas do que é viver com Bolsa Família, por exemplo. Já aos 10 anos, por conta de uma doença de sua mãe, passou a ajudar nas responsabilidades de cuidar tanto de casa, quanto da mãe, quanto dos estudos. E isso foi muito interessante, por impulso, e aí você conta mais pra gente, Rayane, como isso aconteceu, começou a usar os estudos como uma distração, como um escape, eu diria que foi um escape do bem aqui. Sofreu bullying e teve dificuldades de se adaptar às pessoas, mas começou a se perceber como uma pessoa extremamente curiosa, que amava aprender, e seus pais sempre a incentivavam a ir além e sonhar com futuras realizações, futuras relações, futuras parcerias. Assim, começou a se destacar nos estudos, aprendeu inglês sozinha, estamos aqui com uma autodidata, e em 2021, um ano muito triste, em que perdeu a sua mãe, cofundou e passou a presidir um movimento muito incrível. Já a Rayane vai ter a oportunidade de contar para vocês, que é o Politiqueiros Brasil. Em 2022, ganhou uma bolsa para o Summer Program na Itália e também uma bolsa na Lala, seu primeiro reconhecimento fora da sua cidade, além de entrar para o Conselho de Estudantes da Fundação Lehman. Em 2023, foi reconhecida pela Choca, ganhou o Prêmio de Lideranças Públicas do ProLíder e foi finalista do Prêmio Prudential. E mais, é uma das jovens que trabalham no Chega Junto Juventudes, apoiado pelo Instituto Gilberto de Menstein, além de residente em uma pesquisa para o Banco Mundial sobre longevidade, porque aprecia debates intergeracionais, além de estudar administração pública na juventude. Rayane, é tanto repertório que aqui... Meu Deus! Está admirado com a sua trajetória toda organizada aqui? Parabéns, hein? Sim, chocada. Obrigada. Bom, como sempre, tradicional aqui no nosso programa, a gente começa com ping-pong. Preparada? Preparada. Então vamos lá. Para você, em uma palavra, o que significa gentileza? Consideração. Acho que consideração seria uma palavra. Consideração, muito bonito. Consideração. Quem é a pessoa mais gentil que você conhece? Nossa, a pessoa mais gentil para mim é o meu pai. Meu pai, com certeza. Gentil, pai. E o que significa generosidade? Doação. Eu sentia isso. Sinto isso. E a pessoa mais generosa que você conhece? Clichê, eu sei, mas eu vou falar minha mãe. Não é clichê, não. Aqui nesse programa é isso. A gente tem que valorizar a família. Muitas vezes a gente se esquece, começa a endeusar celebridades, personalidades altruístas lá longe e esquece de valorizar quem está do lado. Muito bom. Sua mãe. Agora, na prática, né, o nosso momento dar, receber, ressignificar e contribuir. Um gesto de gentileza que você recebeu e que marcou a sua vida, e também um gesto de gentileza que você praticou e que marcou a vida de alguém. Nossa, eu sinto que eu recebi... eu acho que eu vou começar dentro da minha família, porque eu sinto que tudo que eu sou vem de lá. Então, o simples fato do meu pai entender que, mesmo não querendo algo que ele queria, ele
se preparou e me apoia, sabe? Ele não sabe o que eu faço, mas ele sabe que eu tô no caminho certo e me apoia. Eu sinto que é muito isso, o apoio que ele me dá, a consideração que ele tem por mim. E o que eu realizei por alguém, eu dou palestras de protagonismo infanto-juvenil nas escolas. Eu sinto que, acho que contar a minha história para outros jovens, contar como foi, vindo de uma cidade pequena, me ajudou muito, como isso tudo me ajudou a ser quem eu sou hoje, para uma garota em especial que tinha perdido o pai, foi algo que mudou a vida dela. E ter parado para ouvir ela, sabe? Considerar a dor dela. Para mim, acho que isso mudou a vida dela e ela continua conversando comigo, inclusive, sobre. Então, assim, além desse currículo incrível, ainda é gentil, que vocês viram aqui, e um gesto de generosidade, que também é um gesto de generosidade que você recebeu e que marcou a sua vida, e que você praticou e que marcou a vida de alguém também. Olha, eu sinto que algo que eu recebi, que, como eu disse, muita doação, seja de tempo, seja de coisas materiais até, foi a bolsa da GV. Para mim, isso é surreal, porque a GV, de certo modo, tem um processo holístico para dar bolsa, e eu consegui receber essa bolsa que tem mudado a minha vida, sabe? Vim para São Paulo, saí de Minas, então isso mudou a minha vida completamente nos últimos anos. E eu acho que eu pude dar a alguém, eu não sei. A minha mãe costumava dizer que eu era uma pessoa muito generosa com ela. A minha mãe era generosa, isso acho que fez com que eu fosse generosa. Então, minha mãe ficou doente por 6 anos, e os meus 6 anos não foi nenhuma obrigação, meu Deus. Mas eu sinto que eu doei boa parte a ela, porque eu sempre amei muito a minha mãe, sempre quis passar muito tempo com ela. Então, sinto que foi algo que a gente teve, sabe? Tá comprovado, gente. Além desse currículo fantástico, gentil e generosa, esse programa me inspira, assim, muito bom. Complete a frase, Rayane. O Brasil seria um país mais gentil e generoso se as pessoas percebessem umas às outras, eu sinto. Se elas enxergassem umas outras. Incrível, né? Como isso passa esquecido no dia a dia. A gente acaba fazendo as coisas para nós e deixa isso de lado. E gentileza e generosidade têm o poder de... Acho que muito além de transformar vidas, impulsionar vidas, sabe? Algo mais humano, conectar pessoas. Esse é o poder da gentileza e da generosidade. Inspiradora resposta. Recentemente, Rayane, a gente fez uma pesquisa com jovens para saber quais são as 3 coisas que os jovens querem melhorar no mundo. Na verdade, essa pesquisa já está na 4ª edição e queremos te ouvir também. Para você, quais são as 3 coisas que você gostaria de melhorar no mundo? Nossa, a primeira coisa eu diria que é a educação. Talvez pelo tanto que a educação transformou a minha vida, eu gostaria que as vidas das pessoas fossem transformadas pela educação. O segundo ponto, eu sinto que eu transformaria muito como se dá hoje, enfim, o significado de sucesso na sociedade. Que acho que é muito hoje pelo que a gente consegue, materialmente falando, mas não pelas pessoas que a gente impacta. Então, eu transformaria, acho que essa definição, a definição de sucesso. E eu acho que o terceiro ponto, se eu pudesse mudar algo no mundo, eu sinto que eu gostaria de trazer um novo significado para o viver, sabe? A minha mãe me ensinou muito sobre viver. É sobre viver algo que só você pode, sabe? Explorar a si mesmo. Eu sinto que eu traria isso para o mundo no sentido de quando as pessoas passam a se explorar mais e elas começam a perceber o impacto dos outros em sua própria vida e assim fazer coisas melhores, mais empáticas e gentis no dia a dia. Eu sinto que a empatia poderia transformar qualquer coisa. Educação e 2 ressignificações. Ressignificar o sucesso, e realmente faz muito sentido nesse afã comercial de querer mais e mais, acumular mais e mais. A gente esquece que ser bem-sucedido também é uma qualificação de bem-estar social, isso fica esquecido. E ressignificar o viver. Que lindeza! Bom, isso foi só o começo, porque esse é só o nosso aquecimento. Agora vamos começar com as nossas perguntas. E aí, Rayane, conta pra gente. Você nasceu em um ambiente desafiador. Você precisou amadurecer, não é muito cedo, assim, é super cedo. E você entendeu na pele, literalmente, fisicamente, o que significa doar, se doar, isso para poder sobreviver. Conta um pouco pra gente de como é que foi sua infância e quem foi a sua maior inspiração para a sua jornada de hoje. Marina, como você mesma disse, eu venho de Minas, eu tenho muito orgulho do meu país, Minas Gerais. Muito orgulho de vir lá.
E eu sinto que algo que moldou muito a minha infância eu nasci na cidade, passei os meus primeiros anos de vida, até meus 9 anos na cidade, e depois eu mudei para a zona rural dessa cidade, que é algo que muitas pessoas não sabem sobre mim, mas é que os últimos anos da minha vida, os últimos 10 anos da minha vida, eu passei na roça mesmo, sabe? Zona rural de uma cidade que é muito minúscula. E isso me moldou muito, nossa, me moldou muito. Eu tive acesso à internet muito tarde, inclusive, eu tive acesso à internet só em 2018, então eu tinha 13 anos, pois as pessoas ficam me perguntando como que era. E, gente, eu sinto que, assim, vindo de uma família de renda baixa, morando na zona rural, e eu tenho, meu Deus, gente, eu tenho 3 irmãos mais velhos e um irmão mais novo, então, assim, não é a coisa mais fácil de se viver, assim, da única menina lá em casa. Não foi algo muito simples que aconteceu. E isso moldou muito a minha resiliência, porque só resiliência para fazer com que eu vivesse numa casa com 4 irmãos. Brincadeira, eu amo eles, gente. A gente é super unido. Mas eu sinto que, assim, me ensinou muito sobre o mundo, mesmo sendo jovem, sabe? A minha mãe adoeceu quando eu tinha 10 anos. Ela descobriu que ela estava doente, ela tinha câncer. E ela teve que deixar o trabalho. Minha mãe começou a trabalhar com 9, 10 anos de idade, como doméstica. E quando ela adoeceu, foi um processo muito complexo. Porque como a única menina, eu tive que me desdobrar. Então, era escola, cuidar de casa e cuidar da minha mãe. Só que algo aconteceu, sabe? A gente não tinha muito acesso aos meus pais, porque eles estavam sempre trabalhando. Meu pai estava sempre trabalhando, minha mãe estava sempre trabalhando. Mas quando a minha mãe adoeceu, foi algo horrível, e se eu pudesse, eu evitaria isso 1 milhão de vezes. Mas quando a minha mãe adoeceu, a gente começou a passar mais tempo com ela, sabe? E eu aprendi muito com a minha mãe. Minha mãe, ela se tornou a minha melhor amiga. Minha mãe era a minha melhor amiga, com toda certeza, eu posso te dizer isso. E a gente começou a conviver muito em família. Então, eu sou uma pessoa muito família. E isso sempre fez com que eu pensasse nas pessoas que estavam ao meu redor. Considerasse as pessoas que estavam ao meu redor, sabe? Isso impacta muito, toda a minha infância impactou muito. E a minha mãe, em especial, ela é uma pessoa que ela sofreu muito. Quando ela recebeu o diagnóstico em 2015, quando eu tinha de 9 para 10 anos, o médico disse, Dona Sônia, a senhora só tem 2 anos de vida. E é por isso que eu falo que hoje eu ressignificaria o que é viver, porque a minha mãe fez isso. Ela viveu esses 2 anos. Ela viveu e viveu, só que ela não tinha medo de morrer. E isso para mim foi, assim, surreal. Eu não estou romantizando a história, porque tudo que eu sou hoje é por não romantizar a história, mas quando a minha mãe chegou nos 2 anos, a gente estava apreensivo, a minha mãe viveu mais. Ela lutou contra essa estatística e eu sou muito grata por isso. Minha mãe sempre foi uma guerreira, que mesmo com o corpo não aguentando, a mente dela ia muito além, muito além. E a gente teve muitos problemas, por ser de uma família de baixa renda, a gente sempre dependeu de políticas públicas, e é hoje que eu prego os nossos direitos, eles devem ser correspondidos, assim como nós temos nossos deveres. A gente sempre dependeu muito de políticas públicas. A minha mãe, ela fez todo o tratamento durante 6 anos no SUS, e o que ela me ensinou é lutar contra tudo que as pessoas esperam de você. Ela ia muito além disso, sabe? E acho que tudo isso de crescer como uma família, eu sinto que eu quero que todas as pessoas sintam esse acolhimento que eu recebi. Eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar no ensino médio. Então, a maior parte das pessoas da minha família não entendem que hoje eu estudo administração pública. Alguns acham que é contabilidade, outros acham que é administração. Mas o que eu sinto da minha família, especialmente dos meus irmãos e do meu pai hoje, é que não importa, eles estão me apoiando da mesma forma, sabe? Então, todo esse senso faz com que eu quero que hoje as pessoas tenham uma vida mais saudável, que eles possam ter suas mães, seus pais, tipo, para sempre, que é isso que eu sei que não é possível, mas viver o tanto que for possível, uma vida saudável, por isso que hoje eu falo sobre longevidade, e muito além disso, que eles possam ter acesso aos seus direitos, que é por isso que eu criei o Politiqueiros Brasil, que eu com certeza vou contar mais um pouquinho para vocês. E, Rayane, essa sua inclinação para projetos sociais, de fato, surgiu por uma necessidade real, né? Porque tem muita gente que gosta de um determinado assunto, de alguma forma viu alguma coisa e se inspirou, então sua mãe precisava de um suporte na área de saúde e
como você compartilhou, já não necessariamente conseguiu tudo que vocês esperavam em termos de soluções. E como é que foi viver uma situação de indignação e impotência, que foi o que aconteceu, e que aprendizados essa experiência dolorosa trouxe para você a ponto de hoje você estar cursando o que você cursa aí na GV, né? Então, uma vez me chamaram de empreendedora social, inclusive, só que me chamaram de empreendedora social antes mesmo de eu saber o que isso significava. Porque eu nunca quis ser empreendedora social, gente. Eu nunca quis ser. Até os 14, 15 anos de idade, eu queria ser médica. Mudei de ideia, como vocês podem ver, de uma forma muito absurda e disruptiva. Mas o que acontece? A minha mãe, em especial os últimos 3 meses de vida da minha mãe, em 2021, a gente estava naquele processo de pandemia. A minha mãe já estava em um estado bem avançado da doença, ela já tinha desenvolvido metástase, então ela precisava de tratamento em casa. E na nossa cidade, por ser muito pequena, a gente não conseguia. Conversamos com o secretário de saúde, conversamos com vereadores, e nós não conseguíamos levar tratamento de saúde em casa. E aí, foi algo muito complexo, porque a gente teve que se mudar de cidade, que é para Caratinga. Vocês devem conhecer como a cidade do Ziraldo, da Miriam Leitão, provavelmente. A gente foi para Caratinga, e porque a minha avó mora lá, e durante 3 meses eu fiquei entre Piedade de Caratinga, para conseguirmos apoio e home care na casa da minha avó para minha mãe. Foram 3 meses e a gente não conseguiu. Quando a minha mãe faleceu, eu sabia que o home care não ia curar minha mãe, mas eu sabia que iria dar uma morte mais digna e mais calma para ela, que ela ia aproveitar os últimos meses de vida dela. Mas como isso não aconteceu, eu vou usar uma palavra que eu fiquei com muita raiva quando a minha mãe morreu. Eu fiquei com muita raiva, mas num sentido não de ir em cima das pessoas, mas raiva do mundo, sendo bem sincera. Passando por todo aquele processo de luto. Tinha perdido minha mãe, eu estava com 16 anos na época. Tinha perdido minha mãe, minha melhor amiga, a pessoa que estava ali do meu lado. Então foi um processo, assim, acho que o mais difícil da minha vida, foi o mais difícil da minha vida. E tudo que eu consegui tirar daquilo foi: eu não quero que as pessoas passem mais pela mesma coisa que eu passei. Eu não quero que as pessoas tenham que ficar meses lutando por um tratamento que deveria ser um direito delas. É o direito a viver, o direito à vida. E aquilo, para mim, eu tinha 2 opções. Uma era que todo mundo estava esperando que acontecesse, que era ficar triste ali, me trancar no meu quarto, deixar os estudos. E a segunda fazer alguma coisa e mudar todo esse cenário. E aí nasceu Politiqueiros, que, diferente do que as pessoas pensam, não trabalha exatamente na saúde, mas trabalha com a democratização do acesso à educação política para jovens, de forma partidária, então a gente não fala de partido, para capacitar os jovens, independente da sua ideologia, a gente não se importa com a sua ideologia, independente do que você acredita, a lutar pelos seus direitos. E é saber que você é um ser de transformação na sua sociedade, na sua comunidade, no seu bairro, cidade, na sua roça, na sua periferia ali. Nós sabemos que cada jovem ele tem esse poder de realmente exigir os seus direitos, sabe? Para muito além dos nossos deveres. Então, acho que trouxe muitas coisas, né? E, Reni, quando você fala nessas questões, por exemplo, discussão política partidária que promove debate, questões de articulação, valorização da democracia, algo que nas nossas conversas aí anteriores você citou que é muito bonito, pessoas que não necessariamente têm as mesmas ideias, porque tem muita gente que tem aquela ideia estigmatizada, assim, que todo mundo tem que pensar igual, né? Não tem as mesmas ideias, mas tem os mesmos ideais. Isso está muito em falta nessa sociedade polarizada, intolerante. Você percebeu isso aos 16 anos e você tomou as suas providências, então você já saiu fazendo as coisas. Conta pra gente, né, como é que surgiu efetivamente essa estrutura do Politiqueiros, né, para tirar a ideia que você falou, beleza, vou investir nisso, vou transformar essa raiva em ação, né, e vou fazer acontecer. Como é que surgiu e como é que vocês chegaram, por exemplo,
a quem nos ouve, querida audiência, já existe até uma Olimpíada Brasileira de Política, vocês sabem disso? Então a Raiane vai contar para vocês. Conta aí, Raiane. Então, gente, eu tinha 16 anos. Até os 10, eu comia terra praticamente. Eu nunca fui aquela pessoa, aquele jovem fora da curva, sabe? Eu sempre, realmente, sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar, tipo, usei como refúgio nos momentos difíceis em casa, mas algo que eu consegui, eu só percebi o Politiqueiros depois do nosso primeiro evento, na verdade. Foi em agosto de 2021, quando eu conheci em uma simulação da ONU Online, uma garota, e eu falei, eu quero que esses jovens, uma garota que estava debatendo comigo, eu quero que esses jovens da minha cidade debatam sobre política também. Quero que eles saibam que eles têm direitos. E ela falou assim, eu também. Só que eu tinha algo claro na minha cabeça, que a gente não vai debater política que está acontecendo só fora do Brasil. Quero que as pessoas percebam o que está acontecendo aqui dentro. Porque aqui dentro é o que as pessoas precisam saber, sabe? E aí, a gente pensou, bora criar uma simulação. Então veio uma simulação, gente, em pleno fim de 2021, prestes a chegar no ano de 2022, ano eleitoral, de uma das eleições mais polarizadas que a gente teve na história. O que aconteceu? A gente criou uma simulação entre o Lula e o Bolsonaro. Não eles de verdade, gente. São jovens. Eu lembro que a gente alcançou, nossa, acho que foram 15, 20 estados só nessa primeira simulação. Foi surreal. Jovens de todos os lugares se inscrevendo para participar. E a gente fez um gabinete com 50 jovens. Um lado defendendo o Bolsonaro e um lado defendendo o Lula. Tá, Rai. Mas como que isso ensinou eles? Simples. A gente colocou as pessoas que defendiam o Lula para defender o Bolsonaro. E as pessoas que defendiam o Bolsonaro para defender o Lula. Então, o que acontece? A gente criou um ambiente de debate em que as pessoas teriam que descobrir coisas boas que outras pessoas fizeram também. Porque eu sinto que hoje a gente está com uma política tão polarizada, porque as pessoas às vezes não pesquisam tanto, e 2, acho que é um dos mais importantes, as pessoas têm dificuldade de ouvir outras pessoas. Gente, eu falo sobre isso, e ter crescido numa casa com 4 irmãos impacta muito nisso, sendo bem sincera, que pessoas têm parado de ouvir pessoas. E é isso que o Politiqueiras veio fazendo, sabe? A gente criou ambientes para jovens falarem suas opiniões, criarem suas propostas sem serem julgados. E para muito além disso, isso no final de 2021, quando veio para o ano de 2022, e a gente recebeu um tanto de feedback falando: nossa, foi muito legal, eu aprendi, agora eu gosto de política, agora vai. Tem pessoas que falam assim, nossa, eu me inscrevi em um programa de relações internacionais em Harvard só para aprender mais de política e conseguir conectar com a política no Brasil. E as pessoas passam, as pessoas vão e as pessoas dão continuidade a isso, e para mim isso é o que vale a pena no final do dia. E aí a gente pensou, tá, mas não é só debatendo que os jovens aprendem. E aí veio que a gente criou algumas outras estratégias que eu tenho muito orgulho de falar, que é a nossa Olimpíada Brasileira de Política, que, dando um spoiler, vai sair agora, esse ano ainda, sai a segunda edição. Que antes, gente, como eu disse, eu já estava aí com 16 para 17 anos, gostava muito de fazer essas coisas, e eu pensei, Polichampions vai ser o nome. Polichampions. É um nome engraçado. E eu pensei, eu quero campeões da política, algo que faça com que os jovens se engajem. E aí, consegui apoio de uma professora de sociologia da escola e a gente criou questões que as pessoas aprendiam sobre política enquanto faziam. E eu vou convidar vocês para seguirem Politiqueiros e aprenderem mais sobre, mas dando uma geral, as pessoas conseguiam aprender a política enquanto faziam. Então, não importa o conhecimento que você tinha, o seu sistema educacional da escola, você tinha a oportunidade de aprender política enquanto fazia. Gente, eu falei para minha equipe que hoje eu falo uma coisa, eu não faço nada sozinha. Eu posso ter ajudado a dar o pontapé, iniciado esse movimento, mas eu tenho muito orgulho de falar que eu não estou sozinha. Eu tenho uma equipe de mais de 20 voluntários hoje ajudando, fazendo tudo isso. Eu falei para eles, eu quero alcançar 200 seguidores. Na verdade, 200 inscritos, perdão. Gente, a gente vai, solta a Olimpíada, a gente bate mais de 1.000 seguidores no Instagram e foram mais de 700 inscritos em todos os estados do país. Então, assim, foi algo fantástico que a gente conseguiu alcançar
E, para muito além disso, eu tenho que deixar aqui, foi quando a gente recebeu o nosso primeiro investimento, que foi R$ 300 que o meu irmão mais velho, um dos meus irmãos mais velhos, falou: vai, Rai, faz os prêmios, e a gente fez e conseguimos alcançar muitos jovens. Então, para muito além disso, a gente trabalha com arte também, a Politiartes, que é uma competição artística que envolve problemas sociais. Nós temos agora lançando o nosso podcast. Então, a gente acredita que os jovens podem aprender sobre política de diferentes formas e de formas que eles se sentem bem se expressando, sabe? Então, Politiqueiros, antes ele realmente era só um projeto que eu fiz, que eu consegui co-criar com muitas pessoas para impactar outros jovens e para falar de política. Hoje eu sinto que ele é mais uma missão de vida, sabe? Ele é realmente algo estruturado, a gente tem voluntário, a gente agora está crescendo, esse ano tem muita coisa legal vindo por aí. O Politiqueiros é algo que eu finalmente posso dizer que está impactando pessoas de verdade. Disso a gente não tem a menor dúvida, Rayane. Você comentou agora na sua fala, então assim, é muito incrível ver a sua energia e a sua determinação. Tá? E você, em algum momento, assim como diversos jovens, vários dos nossos inspiradores que vêm aqui no Poder dos Jovens, você estava com planos de terminar seus estudos fora do país. Né? Primeiramente, é interessante falar de onde veio essa ideia, né? Que os jovens falam, não, eu quero estudar fora. E depois, quais eram as suas expectativas? Como é que surgiu isso? Né? Como é que um jovem, aí tem toda uma trajetória, você fala, vinha da escola pública, era dedicada, estudava, estava lá, estava no campo, né? E qual é essa projeção do jovem de estudar fora? Que expectativa é essa? O que tem lá que não tem aqui? E aí, como é que você foi parar na GV estudar administração pública? E aproveita com um pouquinho dos seus planos para o futuro, porque eu acho que essa é uma curiosidade de muitos dos jovens que nos assistem, com essa visão de vou estudar fora. Quero estudar fora. Então, agora conta. Olha, realmente era um sonho e que eu ainda tenho, gente. Só mudou um pouco o rumo. Mas tudo começou quando eu descobri que o Mark Zuckerberg, isso eu tinha o quê? 8, 9 anos de idade, se formou em Harvard, não chegou a se formar em Harvard, que Harvard era uma universidade muito incrível e tal. Isso eu tinha 9 para 10 anos também, por aí, enfim. Achei muito incrível que ele não tinha se formado e que eu queria, não que ele não tinha se formado, mas que a universidade era tão boa que ele não precisava se formar. Enfim, eu era criança, gente. E aí, enfim, eu deixei essa ideia na minha cabeça e eu falei, nossa, seria incrível se eu pudesse estudar fora. Só que quando eu fiz 13 para 14 anos, que foi quando eu tive acesso à internet, como vocês podem ver, gente, eu sofri muito bullying do 6º para o 7º ano. Muito bullying, especialmente porque a minha mãe era carequinha, depois da quimioterapia, então foi um momento muito difícil na minha vida, muito conturbado, sabe? As pessoas, algumas crianças, inclusive, achavam que câncer passava por contato, então não ficavam muito perto de mim, então não era um processo muito fácil de se viver. Então, depois, por esse processo, eu não tinha tantos amigos, sabe? Eu comecei a ter amigos no ensino médio, essas coisas. Então, eu comecei a achar pessoas na internet, tipo, fazendo simulações da ONU, aprendendo inglês sozinha pelo Duolingo, que estudavam fora e que isso era possível. E eu tô tipo, mas eu não tenho dinheiro. Então, assim, eu ia olhar um curso de inglês, era R$ 400 por mês. O meu pai não tinha como pagar R$ 400 por mês por um curso de inglês. Então, eu descobri o Duolingo. E foi quando eu comecei a estudar lá. Eu falei, eu vou estudar fora, porque eu vi que fora as pessoas ganhavam bolsa também para morar nas próprias faculdades. E que, muito além disso, que eles não consideravam só provas. Eu tenho minha opinião pessoal sobre isso, mas é que eu acho que a prova tem que ser considerada, mas eu sou muito mais do que uma prova. Eu sou uma pessoa real. Eu tenho vivências, eu tenho experiências. Sou muito mais do que a nota que eu tirei em matemática e em português. E é isso que eu queria. Queria alguém que me valorizasse por isso. Então eu pensei, eu vou para os Estados Unidos, eu vou estudar economia lá, porque eu já estava mudando de ideia de medicina já nessa época. Porque, enfim, gente, passei por muitos processos aí, conhecendo ciências sociais. Eu falei, vou estudar economia agora. E é isso, vou para fora. Eu sei que eu tenho muitas chances de passar. E realmente, não só tinha como eu passei, e eu vou contar isso para vocês. Eu comecei o processo de application.
que é de aplicar para faculdades para fora, enfim, fora do país, em 2022, que foi quando veio a Polychampions, política estava crescendo, recebi uma bolsa para estudar na Itália, passei 2, 3 semanas lá, foi, assim, surreal. Então, eu estava, assim, indo muito bem, mas eu recebi uma proposta da Fundação Lema. Eles viram e falam assim, olha, a gente está montando um conselho de estudantes com 7 jovens de todo o Brasil. E a gente quer que você faça parte. Eu falei assim, ok, tudo bem por mim. E o que era a nossa missão, gente? A nossa missão era ir dentro da nossa própria escola e saber o que estava acontecendo lá dentro. Saber quais eram as percepções dos alunos que não gostavam de estudar, por exemplo. E aí eu achei aquilo mega interessante. E enquanto isso eu estava aplicando para os Estados Unidos, porque eu realmente queria ter algo assim muito além. Eu não conhecia muitas universidades no Brasil, além da USP e da faculdade de esquina lá em Caratinga, assim, sabe? Aquelas famosas faculdades da esquina. E eu pensei, é isso que eu quero. E até porque não tinha economia perto dos cursos da minha casa. E eu pensei, ok, é isso que eu vou fazer para minha vida e vamos. Fui e estava aplicando, gente. Eu comecei a aplicar para as universidades que a gente chama de universidades prováveis da gente passar. Tem mais de 60% da gente passar. E aí, eu comecei aplicando para elas, eu ia aplicar para Harvard, essas por último, né? Enquanto estava na Fundação Lema, eles pediram para a gente apresentar o nosso trabalho, isso em novembro para dezembro de 2022. Eu apresento o que a gente tinha pesquisado, consigo falar um pouco da minha história, que eu estou contando aqui para vocês, e eles falam, vem para São Paulo falar um pouco da sua história para a rede de líderes. Eu não fazia ideia do que era isso, mas eu descobri depois que eram pessoas uau, muito uau. Fui, contei a minha história num domingo de manhã. Quando eu desço do palco, uma moça chamada Cibele Francese me entrega um cartão e fala, oi, eu sou a Cibele da GV e eu sou coordenadora do curso de AP. E eu tô tipo, meu Deus, GV, AP. E a gente gostaria muito de conversar com você. A gente tem bolsas. Vem almoçar comigo na semana que vem. Detalhe, gente. GV para mim era Governador Valadares, que é uma cidade em Minas. E AP, depois eu descobri que era Administração Pública. E aí eu não fazia ideia do que era o curso de administração pública. Quando eu contei para o meu supervisor, olha, a GV quer conversar comigo, ele falou assim, corre, é a Fundação Getúlio Vargas, eles são muito bons. Vim para São Paulo novamente, almocei com ela e ela disse, a gente tem uma bolsa para te ajudar a viver aqui em São Paulo e a gente ainda tem uma bolsa para cobrir todos os seus estudos durante 4 anos. E eu falei, mentira! Por que vocês fariam isso? Por isso que eu falo que, assim, foi algo muito chocante na minha vida, que eu nunca imaginei que eu fosse chegar até aqui. E aí, gente, foi quando ela me mostrou a grade de administração pública. E o que mostrava essa grade? Mostrava que a gente ia estudar educação, que a gente ia estudar problemas da sociedade, só que, para muito além disso, a gente ia estudar políticas públicas para resolver esses problemas. E, gente, eu posso falar, eu amo um problema porque eu amo trazer soluções. E a minha faculdade é basicamente isso, pensar soluções para problemas que eu passei. E eu posso dizer hoje, estou no 3º semestre, que é muito louco, porque a gente começa a ver, eu pessoalmente, problemas que eu passava lá em Minas, problemas que eu passei durante a minha trajetória e eu estou pensando soluções para resolver tudo isso. E aí, quando ela me mostrou tudo isso, eu falei assim, eu vou vir para cá. Eu vou vir para a GV. E ela falou assim, tá, mas você precisa aplicar sua nota do Enem. Porque eu já tinha passado a época de vestibular isso em dezembro, gente. As aulas iam começar em fevereiro. Apliquei minha nota, passei. E aí eu pensei, meu Deus, será que é isso que eu quero mesmo? Ficar no Brasil, desistir do meu sonho de estudar fora. E foi quando eu recebi o resultado de uma daquelas faculdades com probabilidade de passar, falando que eu tinha passado para estudar economia em Loyola, que é uma faculdade que fica em Chicago. E eu falei, meu Deus, economia, administração pública, o que é que eu faço? E foi quando acendeu uma luzinha na minha cabeça falando, se eu quero resolver os problemas do Brasil, eu preciso conhecer os problemas do Brasil por dentro. E muito além disso, se eu quero impactar a vida das pessoas, é bom que eu saiba quem são essas pessoas. Então, foi quando eu decidi que eu não ia desistir do meu sonho de estudar fora. Eu provavelmente vou fazer um mestrado fora, um intercâmbio sanduíche, algo do gênero. Mas
o que eu senti é que eu quero mudar o Brasil aqui por dentro, sabe? Eu quero conhecer os problemas daqui, as mazelas do Brasil daqui de dentro primeiro, para depois conseguir pensar lá de fora. Então, é algo que eu decidi, e 1 ano e meio depois, eu posso dizer que é algo que eu estou muito feliz sobre, que é o que eu tenho feito nos meus últimos 3 semestres. E tudo isso, gente, me levou para muitas coisas. Fui reconhecida pela Choca no ano passado. Entrei em um dos maiores programas de liderança pública do Brasil, que é o ProLíder. E como a pessoa mais jovem da turma de empreendedorismo público, fiquei em primeiro lugar. Então, assim, muito feliz. Com a Olimpíada Política, inclusive. Só que, para muito além disso, eu realmente estou descobrindo os problemas do Brasil e estou estudando soluções. E não apenas isso, hoje eu posso dizer, estou muito feliz, que eu fui aceita como residente em uma pesquisa através da GV para o Banco Mundial, para a gente pensar em soluções, políticas públicas para a longevidade, que nada mais é do que as pessoas vivendo mais. E não só viver mais, pessoas vivendo mais com saúde e pessoas vivendo mais com qualidade. E é isso que eu quero. Porque quando eu olho lá para trás, meu pai, minha mãe trabalhando por tanto tempo, eu sinto que não é só sobre mim, não é só sobre os meus irmãos, é sobre milhares de brasileiros que passam pela mesma coisa. E quando eu vejo que tem tantas pessoas passando por tantos problemas, eu sinto que há algo para ser feito. Então, eu estou muito feliz que eu estou fazendo parte dessa pesquisa agora. Estou trabalhando muito no Politiqueiros, inclusive acompanhe, a gente vai lançar muita coisa esse mês de maio. E é isso, sabe? O que eu vejo para o meu futuro não tenho certeza com que eu vou trabalhar. Isso eu posso dizer. Sou sempre uma pessoa que, assim, não pensa muito adiante, porque a vida me surpreendeu muito. Mas o que eu posso dizer é que, independente do que quer que seja, eu vou estar ajudando a vida de muitas pessoas. Raiane, a gente não tem a menor dúvida disso. E como você é esclarecida, como dizer, determinada, esclarecida, em cada programa a gente sempre conhece jovens com trajetórias incríveis, inspiradoras, e sempre, como dizer, uma forma carinhosa de chamar. Então você é a nossa clareza em pessoa, assim. Para a gente concluir, você comentou que participou de um livro, Quem Te Disse Que Não É Possível, né? E isso é uma voz de comando que faz muito sentido hoje. Olha aí o livro, e faz muito sentido com a sua trajetória. Pensando em muitos jovens que se desanimam, muita gente que nem começa, já desiste, muita gente que não se encontrou ainda, não encontrou o seu projeto, sua causa, não encontrou o seu sonho, né? Aquilo que faz os olhos brilharem. Duas perguntas para você. Primeiro, alguém te disse que não é possível? Meu Deus! E, para finalizar, que eu não sei, eu sempre informo isso aqui no nosso programa, que parece que roda o relógio roda num sentido acelerado aqui, porque voa o tempo. A gente tem 2 minutinhos só, literalmente. Quem te disse que não é possível e quem fez você perceber que sim, você consegue? Porque essa pode ser uma mensagem muito importante para os jovens que nos acompanham. Eu diria que jovens, crianças, todo mundo de todas as idades, para que as pessoas tenham perspectiva. Vou mostrar aqui a minha fotinho no livro. E tem uma frase, que é a frase da minha mãe, que ela costumava dizer que o tempo passa para aqueles que fazem, para aqueles que não fazem. Pois o tempo está correndo, tem muita coisa para ser feita. E é a primeira coisa que eu pensei quando falaram que o Politiqueiros não ia mudar nada e não ia mudar as pessoas. Adultos virando para mim e falando que o Politiqueiros era só um projeto de adolescente. Então, sim, gente. Nossa, se eu fosse contar o tanto de não que eu recebi na vida, a gente ia passar aqui, olha, muito mais tempo do que essa entrevista. Mas uma coisa que, inclusive, vocês podem encontrar nesse livro, que eu estou muito longe de onde eu quero chegar, mas eu ainda estou muito mais longe de onde eu saí. O que eu quero te dizer gente, só vai. Pensa no que você quer. Vai. Se é realmente o seu objetivo, não se arrependa depois por não fazer. Pode dar errado, tem muita chance de dar errado, mas também tem muita chance de dar certo. Eu sinto que se é o que você sente dentro de você, merece ser ouvido. E uma coisa que eu aprendi me ouvir. Então, se ouça e saiba realmente, de verdade, o que você quer fazer e vai, gente. Hoje pode ser um pequeno passo,
mas o meu pequeno passo me levou para a Itália e o meu pequeno passo me trouxe até São Paulo para estudar em uma das melhores universidades da América Latina. Gente, o que é pequeno? Quem inventou essas métricas? Crie sua própria métrica. O tempo passa para aqueles que fazem, para aqueles que não fazem. Então, corram, façam o que vocês sonham e de onde quer que você esteja, só ouse. Ouse ser alguém diferente. Mas, muito além disso, ouse ser uma melhor versão de você mesmo. Uau, muito bom! Rayane, imensamente grata por sua participação, que trouxe tantos pensamentos incríveis. A questão da generosidade e da gentileza como consideração, daí como doação, a ressignificação do sucesso e do viver, algo tão importante. Isso é tão importante para os nossos conceitos de educação, inclusive, né? O que é educação hoje, se não é isso, ressignificar o viver e repensar, reentender o que significa sucesso. Toda a sua jornada de preocupação política, tem muita gente reclamando e tem pouca gente fazendo alguma coisa, então você vive e você está aí fazendo, que é um espetáculo. Uma empreendedora social que escolheu o estudo como refúgio, que é incrível. E essa mensagem de se ouvir, né? Vamos nos ouvir e vamos aproveitar bem o nosso tempo. O tempo tem 24 horas para todo mundo, e como bem coloca sua mãe, depende do que a gente faz com esse tempo. Rayane, imensamente grata. Assim, eu que agradeço. E certeza de radiação, de alegria, de inspiração para muita gente. Parabéns por sua jornada e muito sucesso. Queremos você aqui de volta. Aguarde-nos que você volta aqui já como uma embaixadora oficial da educação para gentileza e generosidade também. Obrigada, Mari. Um prazer estar aqui. Beijão. Um beijo. Até uma próxima.